Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está em Gênesis capítulo 29 e nós vamos conhecer como foi o encontro de Jacó com Raquel. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: "De onde vocês são, meus amigos?" "Somos de Harã", responderam eles. Em seguida perguntou: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" "Conhecemos sim", disseram ele. "Ele vai bem?" perguntou Jacó. Eles responderam: "Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Então Jacó disse: "Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão a água e as levam de volta para pastar?" Eles responderam: "Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas." Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi, tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: "Eu sou parente do seu pai. Sou filho de Rebeca." Raquel foi correndo contar tudo para o pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e o beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido e aí Labão disse: "Sim, de fato você é da minha própria carne e sangue." Então, depois que Jacó veio de uma viagem onde ele tem um encontro com Deus, ele tem um sonho sobrenatural, chama aquele lugar de Betel, de casa de oração, de casa de Deus. Ele então chega na região da família de Rebeca, sua mãe. Ele já chega logo ali no poço, muito provável o mesmo poço que o servo de Abraão se deparou com Rebeca tirando água do mesmo poço, Rebeca, sua mãe, e ele encontra uma cena diferente ali aos olhos dele. Os pastores se encontravam ao redor daquele poço, ficavam ali num aglomerado, juntando mais pastores com seus rebanhos para tirar uma pedra, considerada uma pedra grande, uma pedra pesada. E Jacó, ele pergunta para eles: "Mas por que vocês não tiram a pedra e dá água ao seu rebanho para que vocês tenham tempo? Afinal de contas ainda é cedo e o rebanho ainda pode aproveitar das pastagens." Nós vamos ver mais à frente que Jacó é um homem muito inteligente e ele sabe trabalhar. E ele fica até meio que indignado com essa situação. E assim que Raquel, filha de Labão, a sua prima, chega ali naquele poço com o seu rebanho, ela era pastora de ovelhas, ele não ficou esperando mais nada. Ele sozinho tira aquela pedra e ele mesmo tira a água para dar
água para o rebanho que Raquel estava levando. Aqui nós já vemos algo semelhante, porque quando Eliezer vai buscar uma esposa para Isaac, ele se depara com Rebeca, e Rebeca toma essa atitude de serva. Isso chama a atenção. Ela toma a atitude de serva, ela tira água no poço e ela dá água para os camelos de Eliezer, servo de Abraão. E aqui nós vemos Jacó chamando a atenção, não somente de Raquel, mas também de todos os que estavam ali, porque o costume era esperar por todos os pastores de ovelhas. Eles se juntavam, ficavam ali perdendo tempo, perdendo pastagem para os seus rebanhos, porque esperavam que todos se juntassem para tirar a pedra. E Jacó já chega ali, né? Se mostrando, né? Mostrando a sua competência, e com certeza chamou a atenção da pretendida, a atenção de Raquel. Depois que ele dá a água, que ele serve, ele conta para Raquel quem ele era, que ele era seu primo, ele era filho de Rebeca, irmã do pai dela, Labão. Ela fica muito feliz, vai contar para o pai também fica muito feliz, lembrando que era aquele Labão que ficou admirado com os presentes que Abraão tinha mandado, os presentes de ouro que já estava em posse de Rebeca, sua irmã, e ele se lembrava que Rebeca havia saído para se casar com um homem muito rico, com um homem muito importante, que aquele Jacó, ele era filho de Abraão. Ele é muito bem recebido ali, e Jacó, já com o intuito de buscar uma esposa, ele já se dispõe para Labão de ter Rebeca como esposa. E é proposto ali um acordo. Jacó trabalharia 7 anos por Raquel, não é Rebeca. Rebeca é a mãe de Jacó. Jacó deveria trabalhar 7 anos pela sua amada Raquel. E assim ele faz, e a palavra de Deus diz que ele trabalhava com alegria e que ele nem via o tempo passar, porque ele tinha uma motivação: casar com a amada. E a palavra de Deus diz que Raquel era bela, tanto de rosto como de corpo. E que ela tinha uma irmã, Lia, e que essa não foi tão feliz assim na sua aparência. E Jacó trabalha 7 anos, chega o dia do casamento, Labão faz ali uma grande festa, a festa durava cerca de 1 semana, e quando Labão vai levar a sua esposa para a sua tenda, muito provavelmente com véu no escuro, ele não percebe, mas ele é enganado pelo seu tio Labão. Ele leva para a tenda, para a lua de mel, a irmã mais velha, Lia, que ele não amava. Ele fica muito indignado com aquilo e ele procura o seu tio Labão para questionar sobre essa situação, sobre ser enganado. Lembrando que nós percebemos aqui a lei da plantação e da colheita, porque é certa, o que nós plantamos, nós colhemos. E o número de semente da colheita é muito, muito, muito superior ao número da nossa plantação. Jacó
havia errado, havia tentado dar uma forcinha para os projetos de Deus e ele erra mentindo e enganando o seu irmão e o seu pai. Agora ele vai ser enganado. E que triste. 7 anos trabalhando alegre, cantando para se casar com a amada. E quando ele abre os olhos de manhã, não é a amada que está do lado dele. Colheita. E quando ele vai falar com Labão, Labão já tem a justificativa na ponta da língua. Ele não poderia casar a filha mais nova antes da mais velha, era a lei. E ele se aproveitou da lei. E faz uma proposta para Jacó, que daria também como esposa a Raquel, a filha amada por Jacó. Ele daria uma semana depois das festas, ele casaria, mais festas, e ele teria a sua esposa Raquel, tão desejada ali como esposa, só que trabalharia mais 7 anos por ela. Então, Jacó é explorado pelo seu tio Labão. Ele trabalha 14 anos para ter a sua amada Raquel. Essa é a história de um romance que era para ser perfeito, mas que tinha ali toda essa desavença, todo esse interesse, e nós vamos perceber de agora para frente muita briga, muita contenda, muita inveja entre as irmãs e também a contenda porque cada irmã leva para o seu casamento uma serva, uma escrava. E na competição entre as irmãs, pelo amor e atenção do esposo Jacó, elas dão também as suas servas para que elas deem filhos. Tudo por contenda, tudo por inveja. E Lia, a primeira esposa, ela era fértil e ela só dando filhos para Jacó. E Raquel já era estéril. Foi necessário buscar ao Senhor e Deus se lembrar de Raquel e ter compaixão de Raquel para que ela desse filhos para Jacó. E esterilidade está marcando aqui essa geração. É interessante a gente pensar sobre isso porque Deus dá uma promessa de filhos herdeiros como o pó da terra. E Sara, esposa de Abraão, é estéril e tem um filho apenas. Rebeca, esposa de Isaac, estéril. Foi necessário muita oração do esposo para que ela desse 2 filhos. E agora nós vemos que a amada preferida de Jacó é estéril. E foi necessário também oração, clamor, choro da parte de Raquel para que ela desse um filho para Jacó. Toda essa desavença, tudo isso desnecessário. Deus não se agrada da poligamia. E na verdade aqui nem era também o que Jacó queria. Jacó queria Raquel. Foi uma armadilha para Jacó. Mas nós estamos acabando de falar sobre a colheita. A colheita é muito superior ao que nós plantamos. Jacó enganou o pai, enganou o irmão, mentiu, deixou uma desavença lá. E agora ele começa uma colheita. Colheita terrível. Uma grande confusão vai haver na casa dele, na família dele,
por inveja das esposas, por brigas, por disputas. E o que nós vamos ver a partir deste capítulo é os filhos de Jacó. Nós vamos encontrar aqui no início desse capítulo, no próximo capítulo, os 12 filhos de Jacó, que vêm a ser as 12 tribos, que vêm a ser a nação de Israel. Aqui sim vai começar as 12 tribos, as tão conhecidas 12 tribos que nós vamos ver daqui para frente essa história. E o que fica para nós neste capítulo? Fica para nós o encontro de Jacó com a sua amada esposa Raquel. Fica para nós a colheita de Jacó, a esperteza e interesse do seu sogro Labão, que ainda vamos ver o quanto ele procura se aproveitar de Jacó. Então fica para nós o cuidado de plantarmos, porque se nós plantarmos o bem, nós também vamos colher com abundância o bem. Mas se escolhermos o mal, que terrível será colher em palavras, em atitudes, o que nós plantamos. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.